Fala galera, bem-vindo ao canal Enfermagem Nua e Crua. Para você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. E nesse vídeo, galera, vamos falar de um tema aí meio polêmico. Arteriosclerose ou aterosclerose? Tem diferença? Não tem? É a mesma coisa? Descubra nesse vídeo, galera. Mas antes de iniciarmos, peço para você, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe e deixe um joinha aí que ajuda muito o canal. Agora vamos lá, vamos tentar entender essa dúvida? Bora pro vídeo! Galerinha, é isso aí! Vamos tentar entender aterosclerose e arteriosclerose. Tem diferença? Tem diferença, mas elas estão um pouco relacionadas, mas existe uma diferença sim, tá? Aterosclerose, a palavra atero vem de ateroma e são placas de gordura, placas de lipídio. Então, aterosclerose são placas de lipídio dentro então da túnica da artéria. E arteriosclerose, gente, vem de enrijecimento, endurecimento das paredes da artéria. Mas nós vamos entender um pouco melhor, não vamos ficar só nessa explicação. A aterosclerose como a arteriosclerose, o seu início é praticamente o mesmo. É um início lá desde a infância, com má alimentação, aqueles depósitos de gordura, acúmulos de gordura em todo o tecido das artérias, certo? E esses depósitos vêm desde a infância. Juntamente com os fatores genéticos, com fatores ambientais, com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, né? Obesidade, sedentarismo, o que acontece? Acontece modificações, né, dentro do tecido, ocorrem lesões, né, dentro do tecido e juntamente com essas lesões ocorrem modificações bioquímicas dentro dos vasos, do lúmen das artérias. Com essas modificações, o que acontece? Ocorre um processo inflamatório repetitivo, certo? Aí inflama, vai lá, ocorre processos de plaquetas, processo com monócitos, melhora, volta, inflama e começa a ocorrer esse processo. E juntamente com esse processo, quando ocorre uma lesão e os monócitos chegam, eles começam a fagocitar o quê? Os lipídios que ali se encontram. Esses lipídios fagocitados, gente, eles se transformam numa espuma, certo? Em células espumosas. Essas células espumosas acabam entrando para dentro do endotélio, tá? Para dentro do vaso. Aqui nós temos, ó, o lúmen do vaso para nós ter uma noção mais geral. Temos a túnica íntima. Logo em seguida temos um tecido conjuntivo ou lâmina basal, certo? Temos a parte da musculatura lisa, tá? Que é a túnica média, e temos também a parte externa, que é a túnica adventícia, tá? Essa é a formação, então, do lúmen do vaso. Então, o que acontece? Com a fagocitose dos lipídios e entrando para dentro do tecido, a parte muscular, tá? Da musculatura lisa, ela começa a se proliferar e acaba formando então um encapsulamento fibroso na volta então dessas células de lipídios que ali estão, essas células espumosas juntamente com o processo inflamatório que ali está, ela forma então esse encapsulamento fibroso, tá? Beleza. Quando ele está com uma parede bem aderida, uma parede espessa, bem firme, é considerado então uma placa de ateroma estável, ela está mantida ali. Enquanto ela não aumentar e ocluir o lúmen do vaso, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá? Lembrando, né, gente, que para a pessoa ter sintomas, né, de falta de oxigenação, dependendo do processo, é mais de 70 a 80% de obstrução desse vaso, tá?
Isso foi só uma ideia aí para vocês terem uma noção, tá? Quando ocorre o processo de fagocitose lá para dentro, né? A migração, então, dessas células espumosas para dentro do tecido do endotélio ali. Só que esse encapsulamento não ocorre de forma adequada, as paredes são finas, mantém-se ainda algumas microlesões, algumas descamações desse endotélio, fazendo o quê? Fazendo com que plaquetas sejam enviadas até esse local e assim fazendo tampão plaquetário local, consequentemente o processo de coagulação também, certo? Quando ocorre esse segundo processo aqui, é conhecido como uma placa de ateroma instável. Por que instável? Porque ela pode deslocar. Ela pode, com um fluxo intenso ali dentro de sangue, né? Às vezes a pessoa é hipertensa, fluxo intenso de sangue pode deslocar essa placa, tá? E fazer então aí um trombo, fazendo um êmbolo, certo? Para dentro do vaso e ocluindo esse vaso aí quando diminuir a sua espessura. Já voltando para a arteriosclerose, que é um pouco diferente, ela também tem esse acúmulo de gordura, juntamente com depósitos de cálcio dentro das paredes da artéria, fazendo com que ocorra processos químicos ali e faça um enrijecimento dessa artéria, certo? Ela começa a ficar não tão elástica, aumentando então a pressão arterial, mas com certeza a pressão arterial aumenta e começa a ocorrer esse processo. Então, a aterosclerose juntamente com a arteriosclerose, geralmente elas andam juntas. Por isso que muitas vezes ocorre uma confusão entre uma e entre outra, tá? Então, recapitulando, na arteriosclerose é o endurecimento das paredes da artéria, certo? Com isso, aumenta o processo ali dentro de pressão, né? A pressão acaba aumentando e, consequentemente, levando lesões nos vasos e ocorrendo possíveis processos de aterosclerose, que é então o processo de encapsulamento de lipídios nas paredes da artéria, certo? Podendo ser estável ou instável. A estável tem uma cápsula de fibrose bem firme e na instável é uma cápsula não tão estável, né? Ela está com paredes finas, podendo ocorrer então deslocamento de placas de ateroma, ocluindo o vaso, né? No momento que diminui o seu lúmen. A ideia é essa, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se não entenderam, não ficou muito bem explicado aí, comenta aí embaixo. Certo, moçada? Se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever, vá lá no Instagram, tá muito legal, tem muita coisa legal, muita promoção lá. Dê um joinha aí para ajudar o canal. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo, galera. Os